Por que que o próprio Jesus se denomina de videira verdadeira? Nós vamos estar falando hoje isso. Por que que ele, no meio de tantas coisas que ia acontecer na vida dele, iria acontecer no outro dia, já era noite isso, mas no outro dia já ia ter a crucificação, mas Jesus não podia perder nenhum tempo, ele precisava explicar para os discípulos dele e para nós, quem ele era. Imagina você, eu estava lendo o livro do Bruce Wilkinson, e ele fala os segredos da vinha, é muito interessante. E aí continuei pesquisando sobre a seiva, sobre as plantas. É interessante que essa planta, a videira, ela é uma árvore da espécie, do gênero de trepadeira. Essa árvore, ela é frágil. Qualquer pessoa arranca ela. Diferente de uma macieira, que produz maçã, de uma laranjeira, que produz laranja. Mas quando Jesus viu nesta árvore, neste momento, um bom exemplo para mostrar para nós, é o que nós vamos aprender hoje juntos. Amém? Tudo começa quando os discípulos estavam juntos, numa refeição, que nós sabemos que para eles era uma refeição, mas Jesus já tinha muitos ensinamentos para dar naquela noite, naquela refeição. Então a refeição é um momento muito bom de comunhão, de alegria, só que não ficou por muito tempo. Por que não ficou? Porque Jesus já logo catou uma toalha, levantou e começou a lavar os pés dos seus discípulos. Olha só, os seus discípulos ficaram chocados. Que isso, gente? Como assim? Vai lavar o meu pé? Então não vai lavar. Jesus já prega, né, gente? Ele disse, se você não me deixar te limpar, você não tem parte comigo. Ele disse aí, Pedro, sendo 8 ou 80, ou é tudo é nada, primeiro não queria que lavasse os pés, depois já queria tomar banho. Jesus disse, não, calma, você já está limpo, pela palavra que eu tenho falado. E aí o clima já não ficou muito bom da refeição, o pessoal ficou um pouco chocado. E para terminar, se não bastasse, Jesus continuou sereno. Tinha domínio das suas emoções, né? Diferente de nós. Mas Jesus aproveita o ensejo, que já está todo mundo chocado, e diz, e digo mais, um de vocês vão me trair. Aquilo deixou todo mundo atônito. Acabou com a janta. Quem já assistiu aquele filme aqui, Emma? Quem já assistiu? Além da Rafaela. Gente, é um filme interessante, eles estão todos comendo, tem um banquete gigantesco, o povo é rico, é muito bonito o banquete. De repente, um cidadão resolve falar para as pessoas, está nevando. Ele não tinha assunto, ele pegou e falou, está nevando. Todo mundo levantou. Um dos homens ali, chefes de família, a esposa dele faleceu num dia como aquele, de neve. Então acabou a janta. Já aconteceu isso com você? De você estar jantando, de você estar comendo, de repente alguma coisa acontece que as pessoas levantam. Acabou o clima. E foi o que aconteceu aqui com Jesus. Sabe por quê? Esse autor do Segredos da Vinha, Bruce, ele diz o seguinte, imagina uma pessoa que está numa cama, num leito de morte já, está para morrer. Olha que interessante. Embora as pessoas passassem muito tempo com ela, com essa pessoa, com esse enfermo, mas eles queriam ouvir as últimas palavras desse enfermo para se lembrar para o resto da vida. E é assim com Jesus. Todos sabiam o que ia acontecer. O próprio Jesus sabia o que ia acontecer, mas ele deixou os exemplos melhores para o final, como Deus deixa as melhores coisas para nós para o final. A gente também deixa a sobremesa para o final. E aí Jesus, vendo toda aquela situação, todo mundo já perdeu a fome, todo mundo já perdeu o que estava, aquela alegria que existia, levantaram, a Bíblia diz que eles saem dali e vão lá para a região das oliveiras, do Monte das Oliveiras, e passando, lembra que eles tinham acabado de comer, Jesus tinha acabado de falar da traição, estava todo mundo ainda meio atônito, e aí eles iam lá para o Getsemane, que significa lagar do azeite, que é ou seja, onde começa o sofrimento de Jesus, onde ele já começa a ser espremido, o seu sofrimento já começa ali, mas, olha esse Jesus, gente, sabendo de tudo isso, ele ia passando pela vinha, pela videira, ele para. Peraí, gente, ele parou os 12. Eu sou a videira verdadeira. Eu imagino que Jesus pensou assim, deu uma pregação isso aqui.
Eu preciso pregar sobre isso aqui. E aí Jesus para, os seus discípulos, tudo com as lamparinas, começa a pensar na cena. Começaram, mas o que ele está falando? Sabe por que Jesus se compara à videira e diz que ele é a videira verdadeira? Porque nós sabemos que tem muito evangelho falso por aí, não tem? Tem. Um evangelho que não exige tanto, um evangelho que só fala do amor, mas não fala a nossa parte. Um evangelho que a gente sabe, gente, a gente sabe disso. Mas a videira verdadeira, nós vamos ler João 15 daqui a pouco, e você vai ver quantas condições nós temos para que muitas coisas se cumpram nas nossas vidas. E aí quando Jesus se compara à videira verdadeira, ele sabe que a videira é uma das árvores mais frágil que tem. Mas Jesus se fez frágil por nós. Ele se tornou fraco por nós. Nós sabemos que, como eu acabei de dizer, que é da linha, é da família das trepadeiras. E olha só, você sabia que a videira, o pé de uva, para ele conseguir ficar em pé, precisa de uma estaca? Precisa ser amarrado numa estaca? O que te lembra isso? Jesus na cruz. E olha que interessante, a videira verdadeira. Nós sabemos que toda essa questão de que nós precisamos dar frutos, mas aí a gente pensa, por que ele falou que ele era uma videira verdadeira? Por quê? Ele poderia falar, eu sou uma macieira, gente, eu sou um pé de maçã. Ele poderia falar, eu sou uma oliveira, eu sou uma pereira, eu sou um pé de pera. Por que ele não falou isso? Segundo o que eu pesquisei e estudei, a maçã dá um fruto aqui, dá um fruto ali, dá um fruto lá, dá vários frutos, mas tudo separado, um lá, outros. Mas Jesus não quer assim. O nome de Deus não é glorificado se nós não dermos muitos frutos. Muitos frutos. E você sabia que quando Jesus escolheu a videira para se comparar, para se denominar a videira verdadeira, ele sabia o quanto a videira precisa do viticultor quase 24 horas. Se tiver alguma coisa de errado, ela já não dá fruto. E ele vai olhando, e ele vai podando, e ele vai tirando, e ele vai podando. Você sabia que as folhas que ficam no chão, assim, ó, eu deixei de propósito. Se elas ficam no chão, o viticultor vem, o agricultor vem e levanta. Quando a gente está caído, isso dá uma pregação. Quando a gente está caído, o próprio agricultor levanta a gente. É ou não é, gente? E aí o próprio agricultor vem e levanta essas folhas, porque elas ficarem no chão, a poeira da terra em volta pega nelas, e a chuva que era para dar o crescimento, junta uma lama nelas e mata, e aqui embaixo não dá fruto. Então a videira é uma das árvores que precisa de muita atenção. E você sabia que quanto mais a videira é velha, mais ela tem que ser podada? Eu estava lendo hoje à tarde, uma videira, se ela tiver crescer muitos ramos e vai crescendo, crescendo, olha só, o Pai não é glorificado pelos ramos, mas pelos frutos. E você sabia que esses ramos aqui, se eles crescerem muito, muito, eles começam a se entrelaçar, que o fruto não alcança o sol não alcança o fruto, o sol da justiça não alcança a gente. Olha só, fruto não cresce e apodrece. Então é uma das árvores que mais precisa ser podada. E à medida em que ela vai ficando velha, mais poda ela precisa, mais fruto o agricultor vai ter. Nós vamos assistir um vídeo agora, antes de eu ler o texto. Eu quero que você preste atenção comigo, por que o próprio Jesus se denominou a videira verdadeira. Ele não estava brincando, ele tinha uma razão. Pode colocar. Olha só, os galhos secos, que nós vamos ler que vão ser cortados, se não produzir fruto, ele corta, porque o galho seco rouba a seiva dos galhos bons. Então o agricultor vem e corta. Esses galhos estão mortos. O que nos lembra? Que nós um dia estávamos mortos em nossos delitos e pecados, mas o agricultor veio e nos enxertou na videira verdadeira, e nós voltamos a ter vida. Olha o que ele faz. Ele corta, começa a tirar o excesso. É um processo. Presta atenção.
Tá vendo? Não adianta fugir dos processos, gente. Eles precisam acontecer. E aí ele vai pegar esse galho que estava morto e vai enxertar na videira, que a videira é viva, tem vida, produz vida, e olha o que vai acontecer. Olha lá, tá vendo? Tá vendo no meio aí a seiva? Tá conseguindo enxergar? Ele vai pegar esse galho que está morto, sem uva, sem fruto, não tem utilização, e ele vai pegar a videira, e a videira agora passa por um processo doloroso. Esse processo é real. O nosso Jesus passou por um processo doloroso por nós, mas não pensando nele, pensando em nós, que éramos galhos secos e não produzíamos nada. Mas ele passou por esse golpe, passou por dores. Olha só. A videira está viva. Vai vir um viticultor agora, vai fazer um corte no meio, como se fosse um coxo. Olha lá. Agora vai pegar um machadinho, vai perfurar profundo, bem profundo. E agora vai pegar o galho morto, seco, e vai enxertar na videira. Tá vendo lá? Agora ele vai amarrar o galho seco na videira para que ele não solte. Olha lá, tá vendo? Mas não fica só assim. Ele ainda vai vir e vai amarrar ainda, olha lá. Ele amarra para que o galho seco comece a ter vida. Mas a gente só tem vida em Cristo Jesus. E através da videira verdadeira. Engraçado que depois que a gente tem vida, a gente escolhe não ficar na videira. Mas aí a gente morre. Olha lá, cortou. Agora ele vem com um saquinho para proteger isso. E coloca o adubo em cima. Para proteger. Amarra também. Olha o trabalho que dá. Agora coloca o adubo. E aperta para caber bastante adubo. Isso mesmo. Amém. Pode tirar o vídeo. Amém. Quem gostou diz amém. Você acha que Jesus estava perdendo o tempo dele falando que ele era a videira verdadeira? Você acha que ele ia se comparar com uma coisa que não fosse bom para a gente aprender muitos anos depois? O processo continua o mesmo. Jesus continua sendo a videira verdadeira. Mas existe algo muito importante nesse texto de João 15, que se eu não levar em consideração, as minhas orações não são atendidas. Talvez você não esteja tendo as suas orações atendidas, porque você não está se atentando a isso. Vamos ler junto. Videira verdadeira. Eu comecei a ler, presta atenção antes da gente ler. Eu comecei a ler esse texto por várias vezes e existe uma palavra que ela é repetida por várias vezes, é permanecer. Permanecer significa ficar, manter-se, conservar, insistir, continuar durante muito tempo. E a última definição, eu tenho que querer estar. Você tem que querer estar na videira, senão você não fica. Por isso, abre a sua Bíblia então comigo em João 15. João 15 diz assim: eu sou a videira verdadeira. Eu sou um pé de uva, ele disse. E meu pai é o agricultor, ou seja, o viticultor. Quem está falando aí o eu sou? O próprio Deus, gente. Quando Moisés conversa com Deus antes dele entrar no Egito,
ele fala para as pessoas assim, para Deus assim, o que eu vou falar que eu sou? Aí o próprio Deus diz para ele assim, ó, Deus falou para Moisés assim, ó, eu sou o que sou, e deveis dizer aos filhos de Israel que eu sou, me enviou. Olha como já começa importante aí, para a gente não perder nada. E é interessante que Jesus não tem problema nenhum com identidade, né? Se a gente ler João, todo o livro de João, ele fala, eu sou o pão da vida, eu sou a luz do mundo, eu sou a porta, eu sou o bom pastor, eu sou o caminho, a verdade e a vida. E para encerrar, antes da crucificação, eu sou a videira verdadeira. Se você tem algum problema de identidade, eu te convido que você vá até Jesus nessa noite e converse com ele, como Pedro conversou. Jesus disse para eles, para os discípulos, quem dizem que eu sou? E eles falaram, os profetas, Jeremias. Aí Jesus disse para eles assim, para os profetas, e vocês? Quem vocês dizem que eu sou? E Pedro disse, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. A Bíblia diz que, logo em seguida, o próprio Jesus disse para Pedro, e você é Pedro. Se Pedro tinha alguma dúvida de quem ele era, ele acabou de ter a certeza de que ele devia ser. Olha que interessante. A primeira vez que Jesus encontra com Pedro, ele estava pescando. A gente sabe da história, que ele disse, joga a rede do outro lado, em alguns dos momentos. Pedro jogou, pescou muito peixe, abundância, mas ele não queria mais que Pedro fosse pescador de peixes, mas de homens. E nas suas últimas conversas, com todos, inclusive com Pedro, eu sou a videira verdadeira, que também é abundante. Olha só, Jesus, ele quer abundância, porque ele veio nos dar vida e vida em abundância. Não é para você ficar sentado com vida em abundância. Existe um porquê dele derramar muita vida em você. Existe um motivo. Não é à toa que ele dá saúde, não é à toa que ele está à disposição, que ele te dá inteligência, que ele te dá discernimento, mas para que você dê muito fruto. E esse Jesus, ele espera que nós venhamos dar muitos frutos. Olha só, número 2, versículo 2. Todo ramo que estando em mim não dá fruto, ele corta. Faça uma reflexão em você, faz uma reunião com você mesmo. Então vamos levar em consideração, eu disse isso no primeiro culto, não leve em consideração o ano de 2020, que a gente não fez muita coisa mesmo. Não, na verdade, foi um dos anos que eu mais preguei, né? Mas a gente não evangelizou tanto, boca a boca, assim, a gente fez mais pela internet. Mas vamos levar em consideração o ano de 2019. Olha o versículo 2. Todo ramo que estando em mim, nós somos os ramos. Todo ramo que estando em mim não dá fruto, ele corta. E todo que dá fruto, ele poda, para que dê mais fruto ainda. Ou seja, alguns vão sofrer a dor do corte, como a gente viu agora, esse viticultor. Alguns vão sofrer a dor da poda. Como é que eu sei que eu não estou aqui no viticultor com o meu estilo de vida? O meu estilo de vida de pecado me mostra que eu não estou com o viticultor. O que ele faz? Ele te corta. E aquele que tem pouco fruto, ele te poda. Mas eu não estou aqui nesta noite para te dizer e para te ameaçar que o Senhor vai te cortar. Até porque você está aqui, então você quer mais do Senhor, amém? E você que está em casa, eu sei que você também quer mais de Jesus. Mas muitas vezes nós passamos por sofrimentos, por dores. Porque talvez no ano de 2019, 18, 17, você deu pouco fruto. Você está achando que Jesus é uma macieira, quando Ele é uma videira. E Ele exige que nós demos muitos frutos. Muitos. Porque caso contrário, o nome do Pai não é glorificado através da sua vida. Ele vai ser glorificado, não através de você. Eu vou cantar a música que eu quero. Pera, então você não está querendo ser o servo, você está querendo ser o Senhor. Você não está querendo ser o ramo, você quer ser a videira. Não, gente, eu vou tocar o dia que eu quiser tocar. Então pera, você quer ser a videira e não o ramo. Esse é o pouco fruto. A gente escolhe. E aí o que o viticultor faz? Ele vem e te corta. Porque ele não quer que você fique dando um fruto lá de vez em quando, mas ele quer que você dê frutos, e você dê frutos, e você dê frutos. Margarete, mas eu não sei tocar, eu não sei cantar, eu não sei fazer as coisas. Mas você sabe falar do amor de Deus aonde você está. Isso você sabe. Como? Eu não fiz teologia. Fala o que Ele fez na sua vida. O que Ele fez na tua vida? Uma das coisas que Jesus disse,
que se nós crescêssemos, nós faríamos mais do que Ele fez, eu sempre me fiz essa pergunta: o que é maior que ressuscitar uma pessoa? Fala para mim, eu desconheço. O que é maior que andar sobre as águas? Eu também não conheço. O que é maior que transformar água em vinho? Também não conheço. A única coisa que eu sei que Jesus não fez e não fará é um testemunho como o nosso. Até porque Ele nunca vai dizer, eu andei nas trevas, Ele é a luz. Ele nunca vai dizer, eu estava perdido, Ele é o caminho. Mas eu posso fazer. Você pode fazer. E isso começa a gerar fruto. E começa a gerar fruto. E começa a gerar fruto. E é esse fruto que o Senhor tem pedido para nós. Às vezes você pensa assim, nossa, eu já faço. Claro, é fruto também quem toca, eu não estou dizendo isso. É fruto também os demais ministérios. Mas o Senhor quer mais, amém? Ele quer mais. E Ele quer tanto esses frutos, tanto, que Ele fica tão... Eu estive na casa da Dani, fui lá na casa do seu filho, pastor. Estive na casa deles, que a gente foi conversar sobre cedral, algumas coisas. E nós chegamos lá, a Dani me disse assim, Marga, vem cá para você ver as minhas plantas que eu plantei. Eu fui. Quando eu cheguei, ela falou, olha Marga, coisa mais linda. Nasceu até morango, a gente já até comeu os morangos. Eu pensei, gente, isso dá uma pregação? Porque se essa menina está feliz com um morango, o que Jesus não faz com uma penca de monte de fruta? Eu ganhei essa cesta de fruta aqui, eu amei. Mas Jesus, quando vê a videira, que Ele é a videira verdadeira, cheia de fruto, como que Ele não deve ficar? Ela falou assim para mim, a Dani, vem cá ver, Marga, logo vai dar uma laranja. Eu falei assim, gente, é o que eu vou pregar. A felicidade. Qual tamanha felicidade deve ser do Senhor de ver a gente gerando fruto, e gerando fruto, e gerando fruto, não importa onde você esteja. Na faculdade, no serviço, na escola, no trabalho, passeando, viajando. E o Senhor se alegra muito. Amém? Versículo 3. Vocês já estão limpos pela palavra que eu tenho lhes falado. A palavra do Senhor, a Bíblia, ela tem nos limpado. Ela nos limpa, porque uma videira suja não produz fruto. Não produz. Sujeira não combina com o Senhor. Primeira coisa que é cortada. Não confunda. Eu sei que muitas vezes as pessoas querem ouvir, mas eu faço outras coisas, eu sou dizimista. Não, uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. O Senhor quer que você produza, Ele quer te ver limpo, Ele não quer que você fique só perto da videira, mas você está morto. Eu comecei a pensar, o próprio galho está enxertado, está na videira, mas não está na videira. Como assim? Está aqui, mas não está recebendo a seiva. Se você pesquisar sobre a seiva, todo agricultor pega um galho seco e corta. Sabe por quê? Porque a árvore fica mandando seiva para um lugar que está podre, que está morto. Então corta para a conexão ser certa. Está entendendo? E aí, no versículo 3, vocês já estão limpos pela palavra que eu tenho falado. 4, permaneçam em mim. Essa palavra permaneçam aparece por 10 vezes no texto. Alguma coisa Deus quer falar para a gente ficar nele, enxertado nele, insistir, permanecer, querer ficar, não importa o que está acontecendo, não importa o que vão pensar de mim, não sei se está chovendo, não sei se fulano me fala oi, não sei se fulano gosta da minha roupa, eu quero estar na videira verdadeira. Eu preciso parar de olhar para quem está me olhando e fazer o que Cristo mandou eu fazer. 4, permaneçam em mim e eu permanecerei em vocês. Gente, não adianta eu querer sair da videira, achar que Deus está em mim. Ele não está em você, porque você não quis ficar nele. Aí você não produz fruto. Nenhum ramo pode dar fruto por si mesmo, se não permanecer na videira. Vocês também não podem dar fruto, se não permanecerem em mim. Gente, para pensar, eram as últimas palavras de Jesus. Ele julgou isso muito importante. As horas estavam contadas. Essa era uma quinta-feira à noite. No outro dia ele já ia subir no madeiro, já ia ser amarrado, já ia ser açoitado, traspassado. Mas não por causa dele. A videira não sofre por causa dela, ela sofre por conta dos ramos, dos galhos
Tudo que Jesus fez, tudo que Deus fez, foi por nossa causa e não por causa dele. Ele não precisava morrer. Ele não tinha por que morrer. E muitas vezes a gente se esquece disso. Ah, Jesus fez, ele fez, né? Não foi só por mim, ele fez por todos, claro. Mas eu não posso me esquecer que isso foi um preço alto. Na hora de eu ficar com esse negócio, vou fazer, não vou fazer, vou falar, não vou falar, eu preciso pensar, peraí, qual é a minha real motivação? Quem me mandou estar aqui? Talvez você esteja sendo podado hoje, porque você fez muito pouco no ano de 2019. Talvez você esteja sendo podado hoje, que deveria ter feito mais. E a poda do pouco dói, viu? Dói. A poda de quem não está fazendo nada, que está atrapalhando, dói também. Mas ele não desiste de nenhuma, porque aquele galho morto foi enxertado na videira. E te digo mais, o próprio viticultor sabe da nossa dor. Olha aqui para mim. O próprio viticultor sabe da nossa dor, mas ele não tira a nossa dor, porque é na dor que a gente aprende. Eu me lembro, vou dar o exemplo de novo, da Rafaela pequenininha, que foi lá na tomada, enfiou o dedo na tomada e levou um choque. Chorou muito, socorremos. No outro dia eu estava lá perto da tomada, e eu só olhando. Cheguei bem perto e falei, põe o dedo lá na tomada. Ela falou, não, dá choice. Choice, ela falava. E não colocou mais. Ele poderia tirar a nossa dor? Ele poderia aliviar a nossa dor? Poderia, mas aí eu não aprendo. Vê que interessante, a nossa natureza, ela não ajuda a gente, né? Ela não colabora. Mas o Senhor sabe da nossa natureza. Então Ele poda para que a gente dê mais frutos. Ele poda para a gente melhorar. Está entendendo? Continuando. Sabe quem foi o primeiro? O primeiro agricultor que plantou uma vinha? Depois do dilúvio? Noé. É como se Deus estivesse dizendo para nós assim, ó, Jesus, Ele é um Deus de recomeços. Ele plantou, a gente sabe o que aconteceu, bebeu muito, depois você lê lá. Mas é interessante a figura da videira estar ali também, depois de um dilúvio, no recomeço da humanidade. 6, olha só a condição. Se alguém permanecer, continuar, insistir, quiser ficar em mim, será como o ramo que é jogado... Não permanecer em mim, será como o ramo que é jogado fora e seca. Tais ramos são apanhados e lançados e queimados no fogo. 7, se vocês permanecerem em mim e minhas palavras permanecerem em vocês, presta atenção. Aqui está a resposta, porque nossas orações muitas vezes não são atendidas. Vou ler de novo. Se vocês permanecerem em mim e minhas palavras permanecerem em vocês, pedirão o que quiserem e lhes será concedido. Quero falar um negócio para vocês. No ano de 2019, uma pessoa foi internada e eu fui visitar. Estou falando da poda agora, porque estava dando pouco fruto. E essa pessoa com dor na perna, ninguém sabia o que era. Cheguei para orar por ela. Falei, fulano, eu senti que a pessoa não tinha nada. Eu falei, fulano, você não tem nada. Mas deixa eu te dizer uma coisa, eu sentei num banquinho perto e disse assim, olha, onde essas pernas têm te levado? Que Deus te colocou aqui para pensar. A pessoa ficou bem quieta. E abaixou a cabeça. Estava passando pela poda. Não era para ir lá, onde estava indo. Não era para fazer o que estava fazendo. Versículo 8. Meu Pai é glorificado pelo fato de vocês darem pouco fruto. Um fruto. Quantos frutos está aí na tua Bíblia? Muitos frutos, gente. Daí porque o Senhor se compara e se declara, se denomina ser uma videira verdadeira. Muitos frutos. O nosso Deus é glorificado através de você, quando você dá muito fruto. Eu não sei o que você passou em outros lugares, com outros líderes, com outras igrejas. Não foram eles que morreram por você. Continue frutificando. Continue dando fruto. E assim serão
meus discípulos, gente. Olha que interessante. Se meu Pai é glorificado pelo fato de vocês darem muito fruto, e assim, quando meu Pai é glorificado porque vocês deram muito fruto, vocês serão os meus discípulos. Mas já não eram discípulos, gente? Ele estava falando com os discípulos aqui. Já não era? Ele estava falando assim, ó, continua fazendo o que eu fiz. Continua porque eu vou embora. Continua nessa pegada, continua dando fruto, continua evangelizando, continua orando, continua buscando, mas não deixe de permanecer em mim, porque sem mim nada você pode fazer. Sem mim você é um ramo que seca, e o próprio agricultor, o meu pai, vai vir cortar você. E olha, todas as vezes que você começar a esmorecer, der um pouquinho de fruto só, o meu pai vai chegar em você e vai te cortar, para que você dê mais frutos e mais frutos e mais frutos. Sabe, muitas vezes a gente acha que está passando por um problema porque a gente pecou, ou porque a gente fez alguma coisa de errado, ou porque a gente... Não, gente, muitas vezes não é nada disso não. O Senhor está te fazendo ter mais frutos. A gente sempre pensa o pior, né? Dá uma dor de barriga, nossa, estou com câncer. A gente sempre pensa o pior. Mas às vezes você está passando por um sofrimento, por uma tristeza. Sabe por quê? Porque Deus sabe que você é um ramo forte. Deus te conhece, sabe do potencial que você tem para dar mais fruto. Então Ele vem, o grande viticultor, e vai cortando, e vai cortando. A poda dói, gente, faz parte da nossa vida. E Ele vai cortando, sabe por quê? Eu sei que o pastor Pedro já me deu muito fruto, mas eu quero mais fruto ainda, eu quero mais. O pastor Márcio já deu muito fruto, o pastor Júlio, mas eu quero mais fruto, eu quero mais. Porque quando eu der muito fruto, aí sim o meu Pai é glorificado. Pouco fruto não, viu? O lugar que você trabalha tem que ser uma igreja disfarçada, e você é o pastor ou a pastora, entendeu? Continuando. Versículo 9. Como o Pai me amou, assim eu os amei. Aí ele repete de novo: permaneçam no meu amor, permaneçam em mim, permaneçam enxertados em mim, permaneça na minha casa, fica comigo. 10. Mais uma vez, no versículo 10. Se vocês obedecerem, não sei o que acontece com algumas igrejas que arranca a nossa parte do serviço. A gente tem a nossa parte, a nossa colaboração, sabia? Existe o nosso comprometimento, o nosso compromisso. E aqui no versículo 10 diz também: se vocês obedecerem os meus mandamentos, permanecerão no meu amor, assim como tenho obedecido os mandamentos do meu Pai, e em seu amor permaneço. 11. Tenho-lhes dito estas palavras para que em minha alegria esteja em vocês, e a alegria de vocês seja plena, completa. Você sabia que a uva, na Bíblia toda, representa alegria, gente? Jesus não estava brincando, não. Ele não parou na frente de uma videira e falou: eu sou a videira verdadeira. Ele sabia o que cada fruto representaria para o pai dele. Ele sabia que ele também ia parar no madeiro. Ele sabia também que ele precisava ir para lá, que ele precisava ser amarrado, ser erguido, para que quando a gente estivesse morto em nossos delitos e pecados, a gente estivesse aonde ser enxertado, que é na videira verdadeira. Está vendo como Jesus não perde tempo? 12. O meu mandamento é este: amem-se uns aos outros como eu os amei. Agora ficou feio o negócio, porque Moisés diz assim, ó, que nós devíamos amar a Deus sobre todas as coisas e ao nosso próximo como a nós mesmos, não é? Mas tem gente que não se ama, não tem? Tem gente que não se ama, gente. Uma vez uma pessoa disse para mim assim: Marga, eu estou pensando em namorar fulano. Eu disse: não, Flor, não namora, porque só vai ficar com você porque fulano não quis. E você merece todo o amor que Deus separou para você. Não, mas eu aceito esse pouco. Porque a gente tem um amor que a gente acha que merece, mas a gente merece muito. Fui num chá de cozinha uma vez, vou te contar. A menina lá, a noiva que ia casar, não acertou o presente. Presta atenção, como a gente não é enganado, nem sempre. E aí essa menina errou o presente que estava ali embrulhadinho. As mulheres sabem do que eu estou falando, vão em chá de cozinha, né? Eu falei: chá de bebê? É chá de cozinha. E aí, gente, a menina errou o presente.
Falaram, você tem que dar uma prenda. Ela foi fazer, você tem que fazer uma declaração de amor para o seu noivo. Ela foi fazer. Pensa na declaração de amor. Pensa. Olha, fulano, eu te amo muito. Embora você seja mal educado, mal criado, grosso comigo, estúpido, você fale mal de não sei quem. Eu falei, gente, ela vai casar. Tá de brincadeira, ela tá brincando. E ela vai casar. E ela casou. Pense o que você quiser pensar, ela casou. Eu me amo, gente. Você se ama? Você vê, tem gente que não se ama. Por isso não deu certo aqui. Jesus chegou para complicar mais ainda. Ó. Em vez de você amar amar o próximo como a ti mesmo, ama os outros como eu te amo. Aí não tem como errar, né? Porque esse é amor, gente. Ele estava falando nas últimas palavras dele. Eu amo vocês. Eu sou como essa videira. Eu vou para a cruz. Ele estava falando nas entrelinhas. Vamos ler o versículo 17. Este é o meu mandamento, amem-se uns aos outros. Mas Margarete, espera, eu já estou encerrando. Espera. Nós vamos embora pensando nessa videira. Qual é o principal motivo de nós estarmos estudando isso? Por que nós precisamos estudar isso? Sabe por quê? Porque muitas vezes você está triste e frustrado porque as suas orações não estão sendo respondidas. Sabe por quê? Porque a gente sabe, olha o versículo 7 de novo, vou ler. Se vocês permanecerem em mim e as minhas palavras permanecerem em vocês, pedirão o que quiserem e lhes será concedido. É uma promessa, mas existe a sua parte. Se você permanecer em mim, Margarete, se você permanecer na videira verdadeira, eu permaneço em você. Você está vendo que Jesus foi segundo, né? Eu tenho que fazer a minha parte primeiro. Permaneça na videira verdadeira, que Cristo vai permanecer em você. E vocês darão muitos frutos. E o meu Pai será glorificado pelos muitos frutos. E vocês pedirão o que vocês quiserem, que Ele vai conceder. Está entendendo? Olha o versículo 16. Vocês não me escolheram, mas eu os escolhi, para irem e darem fruto. Ele escolheu você, não foi para você ficar sentado. Ele não te dá vida e vida em abundância, saúde, para ficar sentado. Mas eu não posso fazer o que eu quero. Calma, que Deus usa os líderes, usa a casa, usa a igreja para pôr ordem, viu? Para organizar, se não é numa área, na outra. Mas você pode dar fruto aonde você estiver. E aí ele continua, para darem fruto, fruto que permaneça. Gente, não é um fruto de mentira não, é um fruto de verdade, de gente que vem para a igreja, de gente que se batiza. É um fruto de verdade. A fim de que meu Pai lhes conceda o que pedirem em meu nome. Gente, essa era uma das últimas conversas de Jesus antes da crucificação. Você está entendendo a importância disso aqui? Ele foi relembrando tudo que ele foi falando para esses discípulos nesse decorrer dos 3 anos. Eu amo vocês, eu vou ser assim, eu sou como a videira verdadeira, porque essa videira, vocês precisam dar fruto, vocês precisam trabalhar, vocês não ficam atrás de coisa de picuinha, vai dar muito fruto. Permaneçam em mim, tá? Que aí eu permaneço em vocês. Você viu que a gente está em primeiro, né? Faz a tua parte que ele faz a dele. Permaneçam em mim que eu vou permanecer em vocês. Essa conversa toda foi numa noite. No outro dia já era a crucificação. As últimas palavras de Jesus são muito importantes, assim como todas, mas as últimas palavras, os últimos exemplos têm muito significado para nós. Quero te dizer algo muito importante. Já estou encerrando. Não fuja da poda. Seja pelo pecado, seja pelo descaso muitas vezes, seja pelos poucos frutos, porque Jesus quer mais frutos e Ele quer mais frutos e Ele quer mais, porque Ele te capacita para isso. Ele te orienta, te dá saúde, te dá sabedoria para isso, te dá discernimento para isso. Ele quer mais frutos. E o nome do nosso Deus, o nome dele só é glorificado quando você dá muito fruto. Você vai fazer uma faculdade, Senhor, em nome de Jesus, que não seja eu, mas que seja uma escola. Eu fui trabalhar numa empresa em Birigui. Eu estava no hotel tomando banho e eu disse: Senhor, enquanto eu estiver ali, que aquelas pessoas saibam quem Tu és. E vou te contar um negócio. Eu tenho tempo ainda?
Tenho. Vou te contar um negócio. Aquela empresa, eles faziam rituais que não eram muito bons. Não é o que eu acredito. Todos os dias de manhã. Umas coisas repetidas, invocando umas coisas que eu não concordo. Quando eu vi aquilo, eu falei, Deus, o Senhor me ajuda a ter uma estratégia para tirar isso daqui. Porque eu não posso simplesmente chegar, tira isso daqui, agora a gerente aqui sou eu. Aí é abuso de poder, né, gente? Mas o Senhor me deu uma estratégia. Eu sempre começava a reunião atrasada. Eu falava, vamos gente, ó, o negócio é o seguinte, ó, a gente está atrasado. Nós vamos fazer uma coisa agora só, porque não vai dar tempo de fazer tudo. Nós vamos fazer a oração do Pai Nosso, pode ser? A gente não precisa fazer nada desses rituais aí. Vamos fazer uma oração do Pai Nosso? Vamos, então vamos. É, porque a gente está atrasada. No outro dia a mesma coisa. No outro dia a mesma coisa. Aí quando eu já peguei mais ou menos a confiança das pessoas, eu cheguei e falei, pessoal, eu vou fazer uma oração rapidinho, posso fazer? Em vez de eu fazer o Pai Nosso? Pode fazer, Marga, pode fazer. Ali começou uma mudança. Aquele local começou a dar tanto fruto. Eu vi pessoas se casando. Eu vi pessoas comprando casa. Eu vi pessoas sendo abençoadas. Eu vi pessoas sendo curadas. No local de trabalho. Eu lembro que chegou um senhor, que ele tinha um monte de... Acho que eu já falei isso aqui, um monte de pelota no rosto dele. E eu disse para ele assim, o que você tem no seu rosto? Eu olhei e ele falou, onde que eu pago essa conta? Foi assim. Eu olhei para trás. Eu falei, senhor, vem aqui. E ele veio. Um senhor grandão, moreno. Pode sentar aí que eu vou receber do senhor. A hora que ele começou a me dar o carnê, eu falei assim para ele, o que o senhor tem no rosto? Ele falou, eu tenho câncer. Antes dele falar para mim, não tem cura, eu falei, eu sei quem pode te curar. Jesus pode te curar. Ele falou assim, o que eu mereci para ter isso? Eu falei, nada, muitas vezes nada. Sabe por quê? A Bíblia diz que algumas coisas acontecem para que o nome dele seja glorificado, exaltado. Ele falou assim, você sabia que só eu na minha casa sirvo ao Senhor? Eu falei, pois é. Mas o Senhor pode te curar, viu? Aí ele chorou. Conversei com ele. Ele limpou o rosto, eu virei para ele e falei, agora você pode ir embora, que não é aqui que você paga não, viu? É lá em cima. Aí ele subiu e pagou. Todos os dias nós buscávamos a Deus, sem ofender alguém, sem desmerecer algum tipo de religião. Mas o Senhor é o maior interessado, Ele vai te dar estratégia. Feche seus olhos. Ore ao Senhor agora. Senhor, eu coloco em suas mãos neste momento as nossas vidas, a minha vida, cada vida que está nos assistindo, cada vida que está aqui presente. E nós queremos te pedir, ó Deus, se nós estivermos fazendo algo que te desagrade, limpe as nossas vidas, pode, Senhor, porque nós queremos glorificar o nosso Pai que está no céu com as nossas vidas. Por isso nós queremos dar muitos frutos nesse ano de 2021. E que neste ano de 2021, ó Deus, eu possa estar agarrado, enxertado na videira verdadeira, porque eu quero dar muitos frutos. É para isso que o Senhor me deu vida em abundância. Então eu quero dar frutos em abundância. Eu não quero ser a videira, eu quero continuar sendo o ramo. Eu não quero ser o Senhor, eu quero continuar sendo o servo. Então a partir de hoje, farei o que o Senhor me pedir. A partir de hoje, como a tua palavra diz, não vivo eu, mas Cristo vive em mim. Me direciona, Senhor. Me guia, ó Deus, no nome de Jesus. Eu quero dar frutos, frutos que permaneçam. Porque eu quero, Senhor, ver as minhas orações sendo respondidas no nome de Jesus. Porque existe uma promessa em João 15 e eu quero essa promessa para mim. Eu quero dar muitos frutos. Eu quero ser bênção por onde eu passar. Que o teu nome seja glorificado através da minha vida, não só através dos meus irmãos, mas que o teu nome seja glorificado através da minha vida, através dos meus relacionamentos, onde eu estiver trabalhando, onde eu estiver estudando, ó Deus, onde eu estiver fazendo caminhada, e que eu possa ver o batismo desses frutos, eu possa ver esses batismos, ó Deus, permanentes na casa do Senhor. Senhor, abre os seus caminhos para eu ser como João Batista, para que o Senhor possa passar. Senhor, em nome de Jesus, eu estou aqui disposto a
ser usado pelo Senhor. Coloque-se em pé. Você que quer fazer a diferença neste ano de 2021, coloque-se em pé. Peça para o Senhor: Senhor, me usa mais ainda. Eu sei que eu já fiz muito no passado, Senhor, mas a Tua palavra nos garante que o Senhor não desistiu de nós. Não é tempo de nós descansarmos.